Glória a Deus, meus irmãos, vamos trazer aqui a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, a seguir. Aqui a palavra do Senhor vai falar que é Paulo e Barnabé, eles estão indo para Icônio, né? Ali Deus tem feito neste lugar uma grande maravilha, assim. Havia umas coisas que Paulo e Barnabé eram grandemente usados por Deus, mas os judeus incrédulos excitavam e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, né? Essa palavra incrédulos aqui, ela vem do grego apeitessantes. Apeitessantes quer dizer que eles eram obedientes à lei de Moisés, mas eram desobedientes à graça, né? Desobedientes ao Senhor Jesus Cristo. Então, eles faziam, os dois, Paulo e Barnabé, muitos sinais, né? E a cidade veio a dividir-se entre apoiar os apóstolos e apoiar os judeus, né? A ponto de que ficou difícil. Mas esses apóstolos, eles foram caminhando na sua pregação dia após dia, foram apedrejados, né? Em algum momento eles foram apedrejados, aqui neste capítulo 14. Teve momentos que eles foram avisados, né? E fugiram para Listra, depois Derbe, Licaônia e circunvizinhanças, né? Eles foram fugindo. Chegando em Listra, eles pregam a palavra, e estava ali um homem aleijado de nascença, que nunca tinha andado, e Paulo disse em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Veja que Deus fez então um milagre aqui, depois de eles fugirem porque estavam sendo ameaçados de serem apedrejados. Eles vão para outra cidade e lá acontece um grande milagre, a cura, né? Essa palavra que Paulo disse, o grego usado aqui por Lucas, ele diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Sotenai, essa palavra sotenai é o grego curado ou ser salvo, né? Paulo viu que aquele homem poderia ser salvo da sua enfermidade. E hoje nós precisamos de homens e de mulheres como Paulo e Barnabé, que pregam e que fazem sinais e maravilhas, e o nome de Deus é glorificado. Só que naquela cidade, ali, Listra, os homens eram muito idólatras. Então eles achavam que os deuses tinham baixado ali, né? E por causa disso eles avançaram
chamavam de Zeus, o principal deus do panteão grego, e chamavam outro de Mercúrio, que é Deus mensageiro e porta-voz dos deuses, filho de Júpiter, né? Então eles chamavam Paulo agora de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, e queriam sacrificar, fazer sacrifício, né, a eles, como se eles fossem deuses, né? A ideia antiga de que quem tinha o poder de fazer curas e milagres fosse um Deus, né? E a idolatria também, que era bem presente naquela época, né, levou esse povo a tomar essa atitude aí de achar que Paulo e Barnabé eram deuses. Mas eles rasgaram as suas vestes, e esse sinal de rasgar as vestes era como se ele dissesse: vocês estão blasfemando, nós somos homens iguais a vocês, né? E algo muito interessante, porque hoje tem aí gente que não consegue fazer nada na obra de Deus. No dia que cura alguém de uma dor de cabeça, aí ele passa o resto da vida fazendo propaganda na televisão, no rádio, na internet. Não consegue fazer nada. E quando faz uma coisinha pequenininha, quer ser adorado, quer ser venerado, quer ser respeitado. Eu faço cura, eu faço milagre. Paulo e Silas, ou melhor aqui, Paulo e Barnabé, deixa eu corrigir aqui, Paulo e Barnabé, eles não quiseram veneração, não quiseram adoração, né? Aqueles que estão aí na televisão ou na internet querendo ser venerados, precisa se converter. Está escrito na palavra de Deus: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Os homens daquela cidade apedrejaram ali a Paulo, né? Apedrejaram Paulo, porque o discurso de Paulo, ele não aceitava veneração, né? Não aceitava adoração. E assim você vê como é a vida daqueles homens, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, e a forma de gratidão apedrejaram Paulo e arrastaram, deixando quase morto. Aqui em Atos capítulo 14, versículo 19. Mas os discípulos entraram na cidade e outra vez a rodearam, que a cidade era murada, né? E partiram para Derbe. Anunciaram feitos, e dali eles partiram sempre, pois andavam geralmente de navio, indo por outras cidades litorâneas. Nós vemos que Paulo e Barnabé, eles foram ter um encontro ali com os apóstolos e presbíteros, né? Nós vemos aí uma estrutura do antigo sistema administrativo da igreja. Apóstolos e presbíteros. A ponto de quando os apóstolos entenderam o conceito de presbítero, eles passaram a ser presbíteros também, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vai falar sobre questões administrativas. Saulo e Barnabé pregavam com ousadia, mas em Jerusalém eles foram recebidos e, ao mesmo tempo,
confrontados, porque eles queriam que as pessoas que se convertiam, elas passassem a ser circuncidadas, como dizia na lei de Moisés. Mas Paulo, ele não pregava a circuncisão, ele pregava a graça. Como a Bíblia diz, que pela graça sois salvos por meio da fé, Paulo, ele não pregava mais a lei, mas os fariseus que se convertiam queriam meter ali ainda os princípios da lei de Moisés, né? A reunião do capítulo 15 ela faz parte de uma reunião entre as lideranças da igreja, né? Pedro diz que Jesus Cristo já fez a purificação do coração do homem, no versículo de número, a partir do versículo de número 6 até o 11, Pedro faz aqui um relato de que não era necessário colocar nenhum jugo pesado sobre os novos convertidos, porque Jesus já havia feito a purificação pela fé no coração. Então, não havia motivo de cumprir ritual judaico, porque agora tudo estava resolvido em Jesus Cristo, né? Isso é bom porque hoje tem uma cambada aí que vai para determinados congressos gigantes pregar só judaísmo. Prega a graça de Deus, prega Jesus Cristo. Para de pregar a lei de Moisés e os costumes judaicos, porque nós não precisamos mais desse negócio. Aliás, a lei nunca foi para os gentios, a lei foi para os judeus. Nós queremos que seja pregado Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, que pelo seu sangue todos os pecados são perdoados. Então, super pregadores, super famosos, astros, gospel, pare de pregar a lei de Moisés, pare de pregar os costumes judaicos, pregue a Bíblia Sagrada. Pregue aí o Novo Testamento agora, né? A graça de nosso Senhor, aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que perdoa os nossos pecados. Nós não precisamos de sangue de bode, nós não precisamos de sangue de touros, nós não precisamos de um par de rola, nós não precisamos da circuncisão. O sangue de Jesus fez tudo por nós. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. De repente também aí veio outros irmãos tomando a palavra ali. Tiago também deu a sua palavra, Paulo, ao ponto de chegar o seguinte: a única obrigação da igreja agora era a seguinte, Atos 15 e 20, Atos capítulo 15, versículo 20, diz: mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocado e do sangue. Então, aí está os 4 fundamentos, as 4 doutrinas que foram dadas para a igreja naquela época, era só essa, não tinha mais outra. Não comer nada ligado aos ídolos, nem adorar os ídolos, não ter relações sexuais ilícitas, no caso do homossexualismo e do adultério, não comer animais sufocados. Antigamente tinha pessoas que puxavam o pescoço da galinha, aí matava sufocado, né? Ou então animais que se enganchavam numa cerca, ficava ali, alguém queria aproveitar a carne, mas aí estava proibido agora, né? E aí vem o sangue, que tem gente que come sangue, mas ficou proibido também na igreja primitiva comer sangue, né? Está em Atos dos Apóstolos 15 e versículo de número 20. Então, nós vemos aqui que no versículo 28 e 29 também seguem essas recomendações,
basicamente estava resolvida a questão da doutrina, o que era que deveria ser feito depois que a pessoa aceitava Jesus, né? A decisão foi enviada à igreja de novos convertidos na Antioquia, através de vários homens que foram levar essa inscrição, esta carta. A decisão foi enviada à Antioquia, por Judas Barsabás, quer dizer, filho do sábado, Silas, né, que é Silvano em latim, e foi levado também uma reclamação de que pessoas sem autorização dos apóstolos estavam tentando doutrinar a igreja dos novos convertidos. Foi levado essa reclamação para lá, né? Havia alguns que estavam tentando saquear as almas, transtornando a palavra, o evangelho, querendo misturar as coisas velhas da lei com a graça e faziam uma salada que não dava para comer, né? Então, era coisa ruim e os apóstolos reclamaram com eles, né? Aí nós vamos ver aqui que os apóstolos disseram que Paulo, que outros estavam entregando a sua vida pelo amor do evangelho, hein? Pelo amor da palavra, que homens como Paulo e Barnabé, versículo 26, foram expostos pelo nome de Jesus Cristo, pelo evangelho. E isso é muito importante, porque hoje quase ninguém se expõe. Quando o camarada começa, o cara curou um aleijado hoje, amanhã ele anda num carro blindado para ninguém encostar nele. O camarada hoje, ele pregou, se Jesus falou com 10 pessoas, amanhã ele está num altar, aí coloca aquele negócio, parece até o que está com medo do povo, aí, cheio de blindado na frente dele, cheio de segurança. É melhor que esses pastores que vivem assim, arrodeados de 10, 15 segurança, se convertam. Faça que nem Paulo, Barnabé. Eles estavam no meio do povo, eles pregavam no meio do povo, né? Eles não tinham medo, eles estavam expostos, né? Essa palavra expostos quer dizer para dedocose, quer dizer entregar. Eles se entregaram no meio do povo, eles estavam no meio ali do povo, entregues a todas as situações para pregar o evangelho. Eles estavam expostos, né? Paradidokose, é grego, né? Ali eles levaram a doutrina para a igreja em Antioquia e, de repente, Silas eram profetas, foram lá levar a exortação ou consolo. Essa palavra aqui, exortação e consolo, paracleses, no grego paracleses, exortação ou consolo, né? E eles iam cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado para consolar a igreja, né? O Espírito Consolador, que geralmente consola, exorta e edifica a igreja. Nós vemos aqui que tem partes da Bíblia que a gente, às vezes, tem que ter um cuidado quando nós estamos estudando. Por exemplo, Atos 15, 34, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Este versículo ele não consta nos originais, nos melhores manuscritos, e é um versículo que pode ser até pulado quando está se lendo essa leitura, porque não faz parte dos originais. A Bíblia ela é maravilhosa, porém tem que ser meditada para a gente em algumas esparrelas. Tem que ter bastante cuidado na hora que nós estamos lendo para saber o que estamos dizendo. Paulo agora segunda viagem missionária. Só que quando ele vai fazer a missionária, Barnabé quer levar João Marcos.
teria teve medo de enfrentar situações. Então, Paulo não quis levar João Marcos. Aí veio aqui um momento chamado de desavença paroxusmo é uma desavença que houve entre os enviados ali, Paulo e Barnabé, os missionários, não tiveram acordo de levar João Marcos, hein? Palavra grega paroxusmos. Paroxusmos era a desavença porque Paulo não queria levar João Marcos, mas Barnabé queria. Então, como foi resolvida essa questão do paroxusmos? Paulo levou Silas e Barnabé levou João Marcos, né? Cada um seguiu num sentido diferente da viagem. Por exemplo, aqui, Barnabé foi para Chipre, né? Com João Marcos, e Paulo e Silas foram para Síria e Cecília. Então, foram para cidades diferentes, e porque Paulo ele era muito ousado, ele era muito corajoso, né? Naquela fé com vontade de conquistar o mundo. E João Marcos era um pouco mais medroso, então Paulo não quis levar João Marcos. João Marcos foi com Barnabé e Paulo levou Silas, né? Então ficou resolvida a desavença, né? Paroxusmos, desavença. Ficou resolvida ali, cada um levou o seu colega e foram pregar o evangelho. Só que aí, meu irmão, as coisas foram apertando mais um pouquinho, porque nós entramos no Paulo encontrou um homem que foi fiel companheiro dele durante muito tempo e obediente, chamado Timóteo, né? Timóteo foi um grande exemplo e um grande amigo e irmão na caminhada de Paulo, né? Foi muito obediente, né? E Paulo com Silas começaram a caminhar. Existiam cidades que o Espírito Santo não lhe mandava, portanto, por exemplo, diz Atos 16, regiões da Frígia, Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. No primeiro instante, o Espírito Santo não deu ordem, não permitiu que eles fossem à Ásia, né? Ainda não. Depois eles podem entrar, mas no momento eles não foram para a Ásia. Aí acontece que eles tiveram e à noite Paulo e a visão dizia um homem a um homem Paulo teve uma visão de noite, que é um varão macedônico, né? A cidade de Filipos. E quando ele chega ali, na caminhada vão acontecendo algumas coisas interessantes, né? Ele vai para Filipos, Macedônia. No sábado, eles saíram para fazer uma oração em um determinado lugar, nessa cidade de Filipos. E uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura,
Púrpura era uma espécie de corante, né, para pintar roupas. E essa mulher, ela se converteu, ela e toda a sua casa, e convidou Paulo e Silas para ficar na casa deles, enquanto pregavam o evangelho ali. Eles estavam procurando um lugar ali junto ao rio, porque, na verdade, não havia sinagoga para eles pregarem, e Paulo também não era mais fariseu, não podia mais fundar sinagogas. Ele agora era cristão. Veio então uma jovem adivinhadora, que ela dizia assim: estes homens aí, esses homens aí, eles são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. O espírito maligno, né? Se fazendo de bonzinho, se fazendo de amigo. Esse aí é pregador. Esse aí é pregador. Esse aí está anunciando Jesus Cristo, o caminho da salvação. Olha que hoje, em alguns lugares, está até difícil da gente saber quem está usado por Deus e quem não está, porque tem gente aí se fazendo de bonzinho e, na verdade, tem um espírito imundo, né? Tem que ter cuidado até com revelação, porque esse espírito aqui, ele era um espírito de adivinhação. Veja que esse ano aqui era ano ou 49 ou 50 depois de Cristo. E lá na antiguidade já tinha gente com espírito de engano, querendo agradar os pregadores, os missionários, né? Não, esse povo aí anuncia o caminho do céu, o caminho de Deus. Mas Paulo, ele expulsou aquele demônio, né? Expulsou aquele demônio. E aí veio a confusão. Paulo disse: eu te mando, retira-te dela em nome de Jesus Cristo, e na mesma hora saiu o demônio, né? Porque aí tem pessoas expulsando o demônio com pano de prato, com pano de chão, com um lenço, com a carteira, com o envelope do dízimo, com o envelope das campanhas. E demônio não é para ser expulso assim, demônio é para ser expulso em nome de Jesus, né? E tem uns pastores que não querem que a gente expulse o demônio, não, que eles quer que manda os demônios para ele. E eu estou agora fazendo isso, né? Cada pessoa que a gente expulsa o demônio, manda para o pastor que está pedindo. Pega aí, pastor, o demônio é teu. Tira a macumba, pega, sai das pessoas e vai para ele. Porque está proibindo a gente pregar o evangelho, de curar enfermos, expulsar demônio. Então, o que a gente faz, manda para ele. Que é para ele ficar todo endemoniado mesmo. Para ele respeitar aquilo que Jesus disse. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Sou pregador, missionário, itinerante, presbítero, profeta. Não tenho rabo preso nem rabo de pai. Eu prego o que está na Bíblia. Sou evangélico desde o dia que nasci até o dia de hoje. Vou fazer 42 anos agora em outubro, pregando evangelho a toda criatura. E não prego doutrina de homens, não sou pastor de papel nem pastor de cadeira. Porque o que tem hoje aí é muito pastor de papel. Você tem um papel aí para provar que você é alguma coisa? Você tem aí, a minha igreja tem 50 cadeiras, tem 200 cadeiras, tem cadeira, não tem crente. Quando vem 10 crentes, é tudo gente que saiu de outras igrejas. Determinados pastores nunca ganharam uma alma para Jesus. Só tem uma igreja porque dividiu dos outros. É a vergonha, porque saiu de dentro dos outros, né? Pastores rebelados. E nós vamos ver aqui que em algum momento Paulo foi proibido de entrar ali na Ásia, né? Porém, uma carta de um homem chamado Plínio,
em 112, diz que, no outro tempo, eles passaram por lá e obtiveram sucesso. Paulo fez aquele grande milagre ali em Filipos, ou melhor, usou de grande autoridade, né? Expulsar demônio não é milagre, né? É usar a autoridade e o poder que há no nome do Senhor Jesus, né? E o que deu o maior problema para Paulo e Silas é porque aquela mulher era como se ela fosse escrava de alguém, porque diz assim que os seus donos viram que estava perdido a esperança do seu lucro, né? Diz aqui que eles disseram, e agora, né? Nós não vamos mais ter lucro? Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do seu lucro, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades, né? Atos 16, 19. Então é como se ela fosse escrava de alguém, que ela dependesse de alguém. Aquela mulher completamente endemoniada adivinhava e dava lucros a alguém. E aí isso foi a ganância, a avareza e os demônios de adivinhação prejudicavam a vida espiritual daquele lugar. Porém, Paulo e Silas expulsaram aquele mal. Isso é interessante a gente entender. Paulo e Silas foram presos, mas enquanto eles estavam presos, eles oravam e cantavam, né? Os pés amarrados no tronco, foram açoitados, e quando eles oravam e cantavam, os outros presos ficavam ouvindo. De repente, no versículo 26, aí vem um grande terremoto. E aí? Trevarra, subia, quebrada, gacha, e as cadeias se abriram, todos os presos agora estavam livres. Porém, Paulo, ele não fugiu de Silas, e os outros presos, por certo, também não fugiram. De repente, o carcereiro pegou a espada assim e ia suicidar-se, né? Paulo disse, não faça isso porque todos estamos aqui. Se todos estavam, porque certamente não houve nenhum fujão, né? Todos estamos aqui. Versículo 28. Atos 16, 28. Ninguém fugiu. Se Deus liberta alguém, não precisa fugir. Às vezes serve até uma palavra dessa para alguém que está na cadeia, entrando num plano de fuga. Não fuja, porque Deus tem um projeto melhor para a sua vida. Seu processo vai ser movido, você vai ser liberto de maneira especial, de maneira legal. Você não precisa fugir. Fique tranquilo que Deus vai mexer lá dos processos e você vai ser libertado em nome do Senhor Jesus. E aí o carcereiro pediu luz e perguntou, o que eu faço para ser salvo, né? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. De imediatamente o homem leva Paulo e Silas para a sua casa, ali eles se alimentam, lavam as suas costas, os vergões, as enfermidades, dos açoites, né, as feridas. Nós vemos ali que Deus, através de Paulo e Silas, fez essa grande maravilha. Até aqui o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, aonde nós paramos agora. E no próximo vídeo continuaremos Atos 17. E o nome de Deus será glorificado. Bendito seja Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a assistir os nossos vídeos de pregação para que abram o seu entendimento da palavra de Deus,
sobre a verdade que está sendo anunciada. Meu irmão, edificar a tua fé, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Vou abrir aqui um parêntese. Neste vídeo, esses dias são os últimos dias da igreja na terra. Por quê? Você pergunta, presbítero, mas por quê? A palavra de Deus diz que haverá fome, peste, guerra, terremotos em vários lugares. A minha cidade, no interior do Rio Grande do Norte, houveram 2 terremotos em poucos dias. Ontem à noite, perto da meia-noite, um grande terremoto acordou todos na cidade, mexeu a cidade toda, a terra tremeu fortemente. Meu irmão, minha irmã, abre seus olhos, Jesus está voltando. Você não precisa de uma igreja, você precisa de Jesus. Você não precisa de uma religião, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Adora a Deus, aceita Jesus, batiza nas águas, obedece a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor. Não estou te oferecendo nem a minha denominação, nem a minha igreja, eu não ofereço. Eu ofereço Jesus Cristo como Salvador. Perto está o arrebatamento da igreja. Precisamos dar conta da nossa vida a Deus. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.